Há 3 décadas que a estratégia de Vladimir Putin em relação à Moldávia assenta numa fórmula rígida de dependência energética, isolamento logístico e manutenção de um conflito congelado na Transnistria. Sob este modelo herdado do planeamento soviético, o gás natural provinha diretamente de Moscovo. A eletricidade dependia da central elétrica de Kusyurgan, situada na região separatista, e a Moldávia via-se compelida a recorrer ao Kremlin perante qualquer cenário de crise. Este sistema de submissão física e política funcionou de forma contínua, porque o acesso ao Ocidente permaneceu deliberadamente bloqueado, com escassas pontes sobre o rio Prut, vias ferroviárias incompatíveis devido à diferença de bitolas e postos fronteiriços marcados por uma burocracia morosa. Moscovo utilizou repetidamente este isolamento como uma arma geopolítica, restringindo o fornecimento de gás no inverno para forçar Chisinau a abandonar a rota de aproximação à União Europeia. Contudo, em maio de 2026, assiste-se a uma inversão estrutural nesta dinâmica regional, através de um plano conjunto entre a Moldávia e a Romênia para contornar a influência russa. Esta transformação foi detalhada por Irineu Scriostianu, secretário de Estado do Ministério dos Transportes da Romênia, numa entrevista à agência MOL Press a 3 de maio de 2026, na qual confirmou o objetivo de construir pelo menos uma ligação rodoviária para cada um dos 11 distritos moldavos situados ao longo do rio Prut, conectando-os diretamente ao território romeno. O governante classificou a iniciativa não apenas como um projeto de infraestruturas, mas como uma verdadeira revolução geopolítica, que está a alterar permanentemente os corredores de comércio e transporte na Europa de Leste. Atualmente, apenas 6 dos 11 distritos fronteiriços da Moldávia possuem ligações terrestres operacionais com a Romênia, deixando quase metade da fronteira ocidental do país sem qualquer travessia física. Este cenário de isolamento remonta a 1940, quando a administração stalinista anexou a Bessarábia de língua romena e a fundiu com a margem esquerda do rio Dniester para criar a República Socialista Soviética da Moldávia, estruturando deliberadamente a rede de transportes e energia em direção a Moscovo e à Ucrânia, para cortar os laços históricos com a Romênia. A resposta atual a este legado soviético está a ser financiada por fundos substanciais da União Europeia, que injetou mais de 2,2 mil milhões de dólares na Moldávia ao longo dos últimos 4 anos. O elemento central e mais simbólico deste esforço é a construção da Ponte das Flores, em Ungueni, a primeira travessia com padrão de autoestrada a ser erguida sobre o rio Prut nos últimos 60 anos. As obras iniciaram-se em abril de 2025, encontram-se a meio da sua execução e a abertura oficial está agendada para 2027, permitindo a integração direta da Moldávia na rede de autoestradas europeias, através da ligação à artéria principal da Romênia. Adicionalmente, estão planeadas mais 4 novas pontes financiadas por subvenções comunitárias, com conclusões previstas entre 2026 e 2027, acompanhadas pela modernização dos postos fronteiriços existentes para um sistema de controlo aduaneiro único, estabelecido inicialmente em outubro de 2025, que reduz para metade o tempo de espera nas fronteiras. No setor ferroviário, a ruptura com o isolamento soviético atingiu um marco histórico a 22 de abril de 2026, data em que um comboio cruzou a fronteira entre os dois países, na secção Cantemir-Falsil, sem a necessidade de proceder à alteração dos rodados. Até então, a diferença entre a bitola larga de padrão soviético e a bitola europeia obrigava as composições moldavas a paragens de várias horas na fronteira para a substituição dos eixos, gerando prejuízos financeiros e atrasos logísticos crônicos. O desmantelamento desta barreira técnica é complementado pelo projeto de eletrificação da linha principal Iași-Ungheni, orçado em 68 milhões de euros,
dos quais 34 milhões provém de uma subvenção irrevogável do mecanismo Interligar a Europa, cujas obras arrancam em junho de 2026, com prazo de conclusão fixado para junho de 2028. Esta reconfiguração assegura rotas alternativas urgentes no momento em que a guerra na Ucrânia inviabilizou os antigos canais de escoamento comercial que ligavam a Moldávia aos mercados orientais. O núcleo desta reconfiguração estratégica reside no impacto econômico e logístico imediato que estas infraestruturas exercem sobre a autonomia da Moldávia. Com a progressiva eliminação das barreiras técnicas e burocráticas, as mercadorias de produção moldava passaram a aceder de forma direta aos mercados internacionais através do Porto de Constanța, na Romênia. Sendo um dos maiores complexos portuários do Mar Negro e uma das principais portas de entrada para o comércio na Europa de Leste, Constanța assumiu um papel crítico a partir do momento em que a guerra na Ucrânia colocou em risco severo as antigas rotas comerciais que transitavam por território ucraniano e russo. Em março de 2026, as autoridades romenas implementaram uma medida crucial ao autorizar o transporte de mercadorias moldavas para Constanța sem a exigência de licenças especiais, removendo os últimos entraves administrativos ao comércio bilateral. Atualmente, mais de 60% das exportações da Moldávia destinam-se ao mercado comunitário, prevendo-se que a conclusão das novas pontes e linhas ferroviárias integre de forma definitiva o tecido econômico do país nas cadeias de abastecimento europeias. Este avanço logístico neutraliza simultaneamente os três instrumentos clássicos de coação que o Kremlin utilizou durante 3 décadas: a chantagem energética, a dependência de transportes e a instabilidade associada à Transnistria. No plano energético, o monopólio russo foi quebrado após sucessivas tentativas de desestabilização. A última ação de Moscovo ocorreu em janeiro de 2025, com um corte total no fornecimento de gás natural à Transnistria, uma medida desenhada para deixar a Moldávia sem alternativas de abastecimento elétrico e térmico em pleno inverno, dado que a central de Kusiurgan garantia até 80% da eletricidade consumida na margem direita do Dniester. Perante este cenário, a Romênia interveio de imediato como fornecedora de emergência de gás e eletricidade, expandindo as interligações elétricas e acelerando a sincronização da Moldávia com a rede europeia ENTSO-E. A incapacidade de Moscovo em impor uma crise energética, após 3 tentativas frustradas nos últimos 4 anos, acelerou a vinculação estrutural de Chisinau a Bucareste e esvaziou o valor político do vetor energético russo. Simultaneamente, a influência da Transnistria, uma região legalmente moldava, mas controlada por separatistas apoiados pelo Kremlin desde o conflito armado de 1992, enfrenta um processo de desgaste acelerado. A Rússia mantém no território um contingente de cerca de 1.500 militares, classificados por Moscovo como Força de Manutenção da Paz e por Chisinau como Força de Ocupação Ilegal, encarregues de vigiar o depósito militar de Kobazna. Este depósito, considerado o maior da Europa de Leste, armazena cerca de 20.000 toneladas de munições da era soviética, que, embora antigas e instáveis, funcionam como um mecanismo de chantagem geopolítica permanente. A estratégia russa de utilizar a instabilidade da Transnistria para bloquear a adesão da Moldávia à União Europeia e impedir uma eventual unificação com a Romênia colide agora com o isolamento econômico do enclave separatista. Com o corte dos subsídios estatais ao gás e a redução da relevância da central de Kusiurgan, o modelo industrial da Transnistria entrou em declínio acentuado. Os indicadores econômicos traduzem de forma clara esta perda de influência russa na região separatista. Em 2008, as exportações da Transnistria para a Federação Russa
atingiram um pico de 253 milhões de dólares. Em 2024, esse valor registrou uma queda abrupta para apenas 21 milhões de dólares. Em contrapartida, no mesmo período, as exportações do enclave para o mercado da União Europeia ultrapassaram os 380 milhões de dólares, forçando os operadores econômicos locais a adotar os padrões normativos europeus para assegurar a sua sobrevivência comercial. Este desalinhamento econômico precedeu a própria transformação política interna. No plano institucional, as assimetrias acentuaram-se em 2025. Enquanto a Moldávia registrou um crescimento econômico de 2,7%, o produto interno bruto da Transnistria contraiu 18% e a produção industrial recuou 30%, em consequência direta do corte de gás de janeiro de 2025. O salário médio na Moldávia fixou-se em cerca de 790 euros face aos 387 euros registrados na Transnistria, e as pensões moldavas subiram para 210 euros mensais em comparação com os 94 euros pagos na região separatista, onde a inflação atingiu os 14,7%. A perda de influência russa na Transnistria foi severamente agravada pelas ramificações operacionais da guerra na Ucrânia. Desde 1º de janeiro de 2026, a Ucrânia e a Moldávia coordenaram o encerramento total de todas as rotas de reabastecimento destinadas às tropas russas estacionadas na região separatista. Este bloqueio logístico privou o contingente de 1.500 militares do acesso a combustível, munições e provisões regulares, uma vez que o espaço aéreo da região se encontra encerrado e qualquer movimento terrestre exige autorização prévia e conjunta de Chisinau e de Kiev. A falha militar russa em capturar a região de Odessa inviabilizou a criação de um corredor terrestre até a Transnistria, deixando a guarnição militar isolada. Adicionalmente, o governo moldavo declarou o comando das forças russas no enclave, incluindo o oficial comandante e 5 oficiais superiores, como pessoas indesejáveis, sujeitas à detenção imediata caso entrem em território controlado por Chisinau. Esta perda de influência institucional culminou a 2 de abril de 2026, quando o Parlamento da Moldávia aprovou, com 60 votos a favor, num universo de 101 deputados, a retirada formal do país da Comunidade de Estados Independentes, uma decisão promulgada pela presidente Maia Sandu, que entrou em vigor a 8 de abril de 2026, eliminando o último quadro jurídico que permitia a interferência política de Moscovo. Paralelamente ao desmantelamento desta influência, as novas infraestruturas de transporte construídas de acordo com os padrões da NATO introduzem uma dimensão de segurança acrescida na região. As especificações técnicas das novas pontes e linhas ferroviárias sobre o rio Prut, incluindo a capacidade de carga e a largura das faixas de rodagem, foram projetadas para suportar a deslocação rápida de equipamento militar pesado e veículos blindados a partir da Romênia, reduzindo o tempo de trânsito logístico de vários dias para poucas horas. Esta integração física estende a linha de segurança da Aliança Atlântica e da União Europeia até a margem do rio Dniester, articulando-se com a infraestrutura da base aérea Mihail Kogalnicianu, na Romênia, a maior instalação militar dos Estados Unidos na região do Mar Negro. O avanço destas ligações ocorre no momento em que a Moldávia assume, até maio de 2026, a presidência do Comitê de Ministros do Conselho de Europeia, consolidando a sua transição institucional para a arquitetura política ocidental. No âmbito do processo de adesão à União Europeia, cujas negociações oficiais começaram em 2024 e cujas análises bilaterais ficaram concluídas em 2025, o governo moldavo visa assinar o Tratado de Integração até 2028. Esta meta obteve legitimidade democrática interna após as eleições parlamentares de setembro de 2025,
nas quais o Partido Ação e Solidariedade obteve 50,2% dos votos. Contudo, o cenário apresenta três vias estratégicas distintas e complexas. A primeira prevê a adesão à União Europeia, excluindo o território da Transnistria, aplicando o modelo adotado por Chipre em 2004, o que suspenderia o direito comunitário na margem esquerda, mas aceleraria a integração do restante território. A segunda via contempla a adesão simultânea à reintegração da Transnistria, uma opção com elevado risco de sabotagem por parte dos serviços de segurança russos, conforme revelado num documento interceptado ao FSB em 2023. A terceira via, considerada pelos analistas como a mais viável, prioriza a integração econômica e de infraestruturas da Transnistria através de pontes, redes de energia e acordos comerciais, antes de qualquer formalização política. Apesar da dinâmica das obras e do financiamento assegurado por Bruxelas, o processo enfrenta resistências estruturais internas e debates sobre a soberania nacional. Dados estatísticos indicam que 51% da população moldava manifesta desconfiança face às instituições da União Europeia, motivada pela percepção de instabilidade governamental. E 68% dos cidadãos considera que a instrumentalização do debate europeu nas campanhas eleitorais acentua a polarização social. Da mesma forma, as declarações da presidente Maia Sandu à imprensa francesa sobre uma eventual unificação com a Romênia como acelerador da integração dividem os analistas. Enquanto o apoio social à fusão dos dois estados se fixa em cerca de 30%, analistas políticos alertam que uma tentativa de unificação formal violaria os mecanismos jurídicos da União Europeia e agravaria as tensões geopolíticas na região, tornando o país menos previsível para os parceiros ocidentais. Não obstante as discussões políticas, a consolidação das rotas comerciais através do rio Prut e o declínio da capacidade de coação russa